Nesse vídeo você vai entender o tipo de comparação que destrói a sua vida. Sabe aquela sensação amarga, angustiante de abrir as redes sociais e ter a sensação de que a vida de todo mundo anda menos a sua? Aquela sensação de encontrar algum colega da época da faculdade, da época do colégio e falar, caraca, ele já é gerente. Ele já chegou no cargo de diretoria e eu não. E tem gente que vai falar, cara, isso é inveja. Não necessariamente. Inveja é querer ser, ter ou estar num lugar que alguém está. Angústia, frustração e comparação é querer estar também. Então, aqui a essência dessa distinção é: se é inveja, você queria que o outro não tivesse e que você tivesse no lugar dele. Se isso encontrou lugar no seu coração, trate isso, porque a inveja é extremamente destrutiva. Mas se for uma coisa de fulano tem, eu queria ter também. Ou então fulano tem e se ele tem é possível ter e eu gostaria de ter também. E se você tá nesse vídeo é exatamente porque você é essa pessoa. Você se identifica como alguém que tá se comparando, que tá sofrendo com isso e quer entender como lidar com isso. Eu me chamo Camila Hamed, nesse canal nós falamos sobre desenvolvimento pessoal e profissional à luz da neurociência, ou seja, focando no seu comportamento e como que essas dinâmicas acontecem muito numa perspectiva prática e vivencial e descritiva. É muito comum que as pessoas digam que, Camila, eu ouvi você falar e tive a sensação de que você conseguia me explicar melhor do que eu mesma, sabe? Isso acontece muito. Então já se inscreve nesse canal, já curte esse vídeo, porque 65% das pessoas que assistem aqui o canal acabam não se inscrevendo. Esse vídeo é muito importante para a gente falar sobre tipos de comparação. É muito comum que as pessoas pensem na comparação só na perspectiva da comparação que gera inferiorização. Ou seja, eu me comparo porque acho que o outro é melhor e superior a mim em alguma medida. Esse é o tipo de comparação que mais acontece, né? Acho que é o mais fácil de ser percebido. É a comparação do tipo, eu sou inferior ao outro, independente de que outro é esse. Tem gente que tem o que eu chamo de comparação crônica. A comparação crônica é não importa quem seja esse outro, em alguma medida, essa pessoa que sofre de comparação crônica, que é o que eu tô chamando aqui, ela vai encontrar no outro alguma coisa que seja superior a ela, simplesmente para justificar esse mecanismo de comparação. Isso tem a ver, obviamente, com dinâmicas de identidade, de como esse cérebro está processando essas relações sociais. Nós somos seres sociais, o nosso cérebro é social, e a gente está o tempo todo se comparando, se entendendo nessa dinâmica social em que a gente está envolvida, né? Nesse contexto em que a gente está envolvido. Então, a maioria das pessoas vai identificar facilmente se tiver uma comparação que é uma comparação que é sempre a própria pessoa se achando inferior ao outro. Se for uma comparação crônica, essa pessoa vai estar o tempo todo buscando no outro o que é superior a ela para justificar esse mecanismo de comparação. Mas tem duas outras formas que eu quero falar aqui com você. A segunda forma de comparação, que é uma comparação que não é sobre inferiorização, mas é uma comparação do não fez mais que a sua obrigação. Camila, eu já ouvi essa frase. Sua mãe deve ter dito muito ela para você, ou seu pai, ou qualquer cuidador ou responsável, que é: eu não esperava menos de você. Você não fez mais que a sua obrigação, você fez o que tinha que ser feito. Eu não tenho nenhum orgulho, não tem motivo para você comemorar. Não tem motivo para você estar feliz e satisfeito porque você não fez mais que a sua obrigação. E aqui eu vou contar para vocês o que vem muito de um mecanismo meu que eu entendi há pouco tempo, né? Eu vim de um lugar, minha mãe não me pressionou, não me cobrou no sentido de que, aquela história de como você é preta, você tem que ser 2 vezes melhor. Na minha casa não tinha essa dinâmica, mas era uma dinâmica da minha mãe dizia, eu sei que você tem tanto potencial e eu acredito tanto em você, que eu sei que você tem capacidade de fazer até mais. Então, se eu chegasse com uma nota 9, ela dizia, eu sei que você tem capacidade de fazer mais, faça mais. E ela não dizia faça mais porque você é obrigada a fazer, ou faça mais porque você é negra. Ela dizia faça mais porque você é capaz de fazer mais. Só que isso virou para mim, nesse conjunto de memórias, tem uma área no nosso cérebro que se chama hipocampo, onde a gente guarda as nossas memórias, onde a maioria das nossas memórias estão guardadas. E é o tipo de memória que a gente chama de memória, é uma memória de experiência, uma memória vivencial. Então, essa memória de experiência, ela fica lá guardada. E o que eu assimilei? Não foi o que a minha mãe falou, mas foi o que eu assimilei. Eu assimilei que fazer o máximo, fazer estar no topo,
ser a número 1 era o esperado, era dentro do esperado. Isso gerou um mecanismo que fez com que eu tivesse muita dificuldade, com que eu ainda tenho. Eu tô melhorando, mas eu ainda tenho muita dificuldade de comemorar as coisas. Por exemplo, eu já dei palestra em evento da ONU Mulheres. E eu falo isso assim naturalmente, geralmente quando eu falo, a pessoa fala: "Você já falou no evento da ONU?" Eu falo: "Sim". E quando eu falo sim, na minha cabeça isso era esperado para alguém como eu. E eu fico nessa dinâmica do eu não quero falar sobre o que eu fiz porque não quero parecer orgulhosa. E eu trato essas dinâmicas frequentemente. Eu não falo sobre o que eu fiz porque não quero parecer orgulhosa. E ao mesmo tempo também não falo porque para mim é nada mais ou nada menos do que eu deveria ter feito e do que se espera de alguém como eu. Tipo, não quero falar do que eu fiz porque não quero parecer orgulhosa. E também não tenho motivo para me orgulhar porque não fiz mais que a minha obrigação. Porque isso era o esperado de alguém como eu. Isso também é sobre comparação. Não é a comparação que a gente é acostumado a falar, porque a gente sempre fala da comparação no sentido da pessoa que se acha inferior. Mas alguém que tá nesse olhar de eu fiz. Porque esse fazer nosso, esse nosso resultado, por mais que a gente tente fazer com que ele não seja comparativo, ele sempre é comparativo. Porque a gente precisa de perspectiva de baliza para se balizar das coisas. Que é quando você fala: "Ah, eu sou rica, eu tenho muito dinheiro", você tem em mente alguém que tem menos dinheiro que você. Ou eu tenho uma boa formação, você tem em mente alguém que tem uma formação que no seu julgamento, se comparado com a formação que você tem, a sua formação é melhor. "Ah, eu moro num bom bairro". Um bom bairro é comparando com um bairro que não é tão bom. "Ah, eu sou uma leitora, eu sou uma pessoa que gosta de ler". Se você está dizendo que você é uma pessoa que gosta de ler, você se compara com outras pessoas que leem menos do que você ou que não gostam de ler. Então a perspectiva ela é sempre comparativa. Só que aqui, qual é o core aqui? Qual é o grande lance desse vídeo? Que é que você aprenda a se comparar com o seu eu de ontem, que você aprenda a se comparar com o seu eu do passado, para que você consiga ter uma régua. Eu costumo dizer que tem gente que sofre porque está se medindo com a régua dos outros, que é se você pega a sua experiência e você tenta medir e avaliar a sua experiência sem considerar, e se comparando com outra pessoa que tem outras dinâmicas, outras experiências, outros pontos de partida, teve outro tipo de financiamento, outro tipo de experiência que você não teve, isso vai ser injusto. É comparar laranja com banana. No final, essa matemática vai dar errado. Então, a parada aqui é: você vai precisar se comparar. É necessário se comparar. Alguém que não se compara não cresce. Alguém que não se compara é aquela pessoa que você passa 10 anos sem ver e quando você volta no seu bairro, a pessoa tá lá no mesmo lugar. O que tá faltando nela é essa comparação positiva que é: daqui a 10 dias eu tenho que olhar para o passado, para 10 dias atrás e falar: o que que eu melhorei nesses 10 dias? 10 dias é pouco tempo. Nesse semestre, o que que eu melhorei nesse ano, nesse último ano, nos últimos 3 anos? Se você está há mais de 2 anos, mais de 3 anos no mesmo cargo, na mesma posição, na mesma vaga, o que está acontecendo? O que que você cresceu? Por que que não cresceu? O que está te prendendo? Inclusive eu falo sobre isso no Gestão de Conquistas, né, que é o curso que eu vou deixar aqui o link se você tiver interesse. Eu falo sobre narrativa estratégica profissional, sobre como você se expõe, como você traz à tona, né, as suas entregas e o seu impacto e aprende a contar isso de forma que não pareça orgulho e nem ficar aqui sentadinha aguardando que alguém te reconheça, porque ninguém vai te reconhecer. Eu costumo dizer que as oportunidades não são concedidas, elas são conquistadas. Então você vai precisar conquistar as suas oportunidades. As oportunidades, elas são cavadas. Se você se identifica e precisa dar um up aí na sua carreira, clica no link aqui embaixo que tem gestão de conquistas para você. Então, o primeiro grupo de comparação é aquela pessoa que se compara porque se acha inferior. Segundo grupo de comparação é a pessoa que se compara, tem dificuldade de comemorar e de viver a experiência do resultado, mas que tem algo que é positivo e que é o que você precisa aplicar, e é o que eu aplico também. Eu tô te dizendo para aplicar uma coisa que eu faço, que é ficar atenta para me comparar comigo. Ficar atenta para ver se a Camila de hoje é melhor do que a Camila de ontem, de 2 semanas, de 3 semanas, de 1 mês atrás, de 1 ano atrás, de 10 anos atrás. Porque se você for exatamente a mesma pessoa, a mesma pessoa na essência, você vai ser a sua identidade, seu caráter. Mas
Se você não melhorou em nada cognitivamente, intelectualmente, nas suas relações, seu casamento não melhorou, a relação com seus filhos, com o trabalho, na sua carreira, sua estratégia, se você ainda tem sonhos que continuam engavetados porque você tá com medo, aí você precisa olhar. E tem também um tipo de comparação que está um pouco associada a esse segundo grupo, né, que eu falei, que é a comparação do eu não esperava menos de mim, que é uma comparação que, na verdade, é autocobrança, que é aquela coisa do eu tenho que estar a 100 por hora o tempo todo. É uma comparação que aí vai ser uma comparação de alguém que está sempre em alta performance. Só que performance, eu quero muito que você entenda isso. Performance precisa ser entendida à luz do contexto. Ainda mais quando a gente fala da nossa dinâmica de hoje de redes sociais, as redes sociais são um recorte. As redes sociais, elas demonstram o que as pessoas querem que vocês vejam. Esse é o ponto. Aqui, por exemplo, você está num framing em que você vê a minha poltrona aqui, ó, minha almofada e eu. É isso que você está vendo. Mas tem várias outras coisas aqui, ó, que você não está vendo. Aqui tem uma janela, aqui em frente tem uma janela, aqui tem uma cortina, aqui tem uma mesa com um computador. Tem várias outras coisas aqui que você não está vendo. Isso que você está vendo é um recorte. Imagina que eu tivesse colocado uma placa aqui, ó, de 100 mil reais na Qify, na Hotmart, no Caramba 4, que eu tivesse colocado aqui uma luz colorida, não sei o quê, que eu colocasse aqui uma estante com uma bolsa da Yves Saint Laurent, que as mulheres adoram fazer isso, né? Uma bolsa da Yves Saint Laurent, não sei o quê, e você falar, nossa, como Camila é rica, como Camila é bem-sucedida. E aqui eu tô te mostrando só o que você precisa ver. Você só precisa dessa reflexão. Você só precisa desse lugar de encontro de você com você. Eu vejo muita galera da internet falando, porque você vai mudar de vida. Você vai mudar de vida se você pegar essa informação, transformar essa informação em conhecimento, digerir, olhar para as suas sombras, perceber que você pode transformar essas sombras em potência e fazer o caminho doloroso de olhar para dentro, ver que não é como gostaria de ser, encontrar alguém que te ajude nisso, porque se você soubesse o que fazer sozinho, você já teria feito. Eu costumo dizer isso, né? Tem gente que fala, eu quero melhorar na carreira, eu quero dar um rumo, eu quero ser mais estratégica. Eu pergunto, e por que você não fez ainda? E a pessoa não sabe o que precisa fazer. Então, se você não sabe o que precisa fazer, você precisa encontrar alguém que saiba. E se for o seu caso, tem aqui o link do Gestão de Conquistas. Mas nesses 3 grupos, a gente tem o que se compara porque que se acha pior, o que se compara porque acha que não fez mais que a obrigação, né? E precisa ir para esse lugar do, cara, eu preciso me comparar com o meu ontem, com o meu eu anterior e ver se houve crescimento, se houve desenvolvimento. E o terceiro grupo é aquele do não esperava menos, é aquele, eu não esperava menos de mim, tipo, é o grupo que busca perfeição. Inclusive, eu vou deixar aqui, presta atenção nisso, que isso é muito importante, já se inscreve se tu não se inscreveu ainda. Vou deixar aqui um vídeo em que eu falo sobre a diferença entre perfeição e excelência,